Causas e efeitos dos acidentes, página 77. 90% dos acidentes ocorrem por falha humana, 6% devido à má conservação das vias de circulação, 4% devido à falha mecânica do veículo. Ou seja, 90% é por falha humana, né, pessoal? Então, vocês verem aí que a maioria dos acidentes é realmente por falha do motorista, né? O motorista que está vacilando aí. Condições inseguras. Refere-se às condições perigosas do ambiente, como chuva, neblina e etc. Atos inseguros. Atitude do condutor que contraria as normas de segurança e o bom senso ao dirigir em alta velocidade, passar um farol vermelho, entre outros. Em um acidente de trânsito, normalmente, a perícia técnica verifica se houve: primeiro, a imperícia, falta de habilidade no volante. Então, imperito é aquele que não tem perícia, né? In é prefixo de negação. Imperícia, que não tenha perícia, não sabe. Imprudência, desrespeito às normas de trânsito. Imprudente é aquela pessoa que ela sabe das leis, sabe das regras, mas ela não respeita. Ela é imprudente. Mesmo sabendo que não pode, ele faz. É proibido virar à direita. O cara vira à direita. É proibido subir passeio, meio-fio. Ele sobe o meio-fio. É proibido retornar. Ele retorna. Ele é imprudente. Negligência, desleixo, displicência no uso do veículo. Então, negligente é aquele cara que dirige de qualquer jeito. Normalmente ele tem a atenção fixa, ele não tem a atenção difusa, e ele dirige de qualquer jeito. Ele é desleixado, ele é largado, ele não procura saber nada, ele não procura saber se aquela placa ali está dizendo alguma coisa a respeito. Ele é largado, ele é desleixado, dirige de qualquer jeito. É aquele cara, ele não providencia o carro dele, as condições do carro dele, se tem condições de dirigibilidade. Ele não quer nem saber. O pneu está careca? Está careca. Tá careca. Porque é cara largado. Então nós temos os três tipos aí de situações que é vista pelo perito, né, quando ele vai fazer uma avaliação da situação do acidente. Se foi por imperícia, imprudência ou negligência. Imperícia, falta de habilidade; imprudência, irresponsabilidade, né? Não respeita as leis; e negligência, desleixo, né? Aquela pessoa largada, desleixada. O ato de dirigir. O ato de dirigir é dinâmico, porque sempre ocorrem situações novas a cada momento. O condutor deve estar bem confortável. Para isso, posicione corretamente o corpo no banco. Mantenha a cabeça voltada para frente, ajustando os espelhos laterais e retrovisores. O banco deve estar ajustado num ângulo próximo de 90 a 115 graus. Segurar o volante na posição 9:15 ou 10 para as 10. Olha para cá o que é isso. 10 para as 10 é isso aqui, ó. 10 para as 10. 9:15 é isso aqui, ó. 9:15. O aconselhável é o 9:15. Encosto de cabeça é fundamental para a segurança do motorista e passageiros, podendo evitar lesões sérias em caso de acidente. Deixe-o de modo que o centro do encosto fique na altura dos olhos. Essa é a posição ideal. Então, o encosto de cabeça, ele tem que estar aqui na altura dos olhos, ok? O encosto de cabeça, pessoal, ele evita aquele efeito chicote, né? Quando a pessoa bate o carro, ela faz isso aqui, ó. Então, o encosto, ele evita o efeito chicote. Quando você vai com a cabeça e volta, você bate no encosto. Evita bastante o efeito chicote, que tira muita vida das pessoas. Ver e ser visto. O uso dos espelhos retrovisores. Os espelhos retrovisores podem ser planos e convexos. Planos, a imagem refletida é normal, sendo o campo de visão reduzido. Convexo, a imagem refletida é reduzida e o campo de visão é maior. Os planos são os retrovisores externos e o convexo é o retrovisor interno, o de cima. Convexos, a imagem refletida é reduzida e o campo de visão é maior. O único inconveniente é que os objetos focados parecem estar mais distantes do que estão. Para não gerar situação de perigo, o condutor deverá virar a cabeça e olhar a distância de aproximação dos veículos antes de iniciar o deslocamento lateral. Então, antes de você sair com o veículo,
é ideal que você dê uma olhadinha para fora. Inclusive é cobrado no seu exame de direção que você sinalize e observe antes de sair com o carro. Este procedimento também é válido para sair do ponto cego dos espelhos retrovisores, quando o veículo à esquerda ou à direita já estão próximos demais, saindo do campo de visão dos espelhos retrovisores. Então serve também para você sair do ponto cego. As leis da física e o ato de dirigir. Todo veículo em movimento está sujeito à atuação das leis da física. Ao desobedecermos essas leis, muito provavelmente perderemos o controle sobre o veículo. Aderência. Aderência é o contato do pneu com o solo. Ela pode variar de acordo com o aumento ou redução da velocidade, do tipo de solo onde se trafega, com a calibragem e o desgaste dos pneus e também devido à variação climática, como chuva. Desta forma, o condutor deve ajustar a velocidade do seu veículo de acordo com as condições encontradas à sua frente. Pista seca, a aderência é de um jeito, a pista molhada, a aderência é de outro, e a pista molhada mais a velocidade, a aderência é outra. Óbvio que ela só vai perdendo a aderência de acordo com o pneu e com as condições da via. Pista molhada, você perde um pouco a aderência. A pista molhada mais a velocidade, você perde toda a aderência. O pneu já não tem mais contato com o solo. Velocidade e pista molhada. E tem a ver também com as condições do pneu, né? Um pneu, por exemplo, careca, alta velocidade, chuva, já era. Vai rodar, vai dar aquaplanagem. Transferência de massa. A transferência de massa é a troca de peso entre os eixos dianteiros e traseiros, à medida que aceleramos os veículos ou desaceleramos. Em aceleração, a frente do veículo fica mais leve. Este comportamento é chamado de sobreestressante e a tendência é desagarrar a frente. Em desaceleração, o eixo traseiro fica mais leve. Este comportamento é chamado de sobreestressante e a tendência é desagarrar a traseira do veículo. Força centrífuga é a força que tende a empurrar o veículo, desgarrando a parte dianteira para fora da curva, devido ao eixo de velocidade empregado. Neste caso, está acontecendo o comportamento sobreestressante. Então, centrífuga é o veículo, a frente do veículo sair da curva. Então, você vai fazer uma comparação, né? Centrífuga, então, fuga, o veículo sai da curva. Então, caiu nessa prova lá, centrífuga, fugir, sair da curva. Força centrípeta é a força que tende a empurrar o veículo, desagarrando a parte dianteira para dentro da curva, ao utilizar os freios de maneira incorreta. Neste caso, está acontecendo o comportamento sobreestressante. Como controlar o sobreestressamento? Aliviar a pressão nos pedais do acelerador, aumentar levemente o estressamento da direção, recolocando o veículo na sua trajetória. Como controlar o sobreestressamento? Não pisar no freio e movimentar suavemente a direção. Acelere um pouco para aliviar o eixo dianteiro. É aconselhável que nunca se freie na curva, gente. Nunca. Não é ideal você frear o veículo em uma curva. Quando você freia, você tem a tendência de ter a força centrífuga ou a força centrípeta. Centrífuga para fora, centrípeta para dentro da curva. Derrapagem é o deslocamento do veículo da sua trajetória devido à perda de aderência dos pneus com o solo. A derrapagem ocorre com mais frequência nas curvas. Frenagem. Frenagem é a utilização do sistema de freio para reduzir a marcha ou parar o veículo. Neste caso, o sistema de freio é inferior ao atrito dos pneus com o solo. Frenagem correta. Frenagem de emergência é a redução imediata da velocidade no menor tempo possível. Travamento de rodas. O travamento ocorre quando o atrito do sistema de freio é superior ao atrito dos pneus com o solo. Ocorrendo o travamento dos pneus, aliviar a pressão sobre o pedal do freio para destravá-las. Manter o veículo em linha reta. Colocar o pé esquerdo no assoalho para se firmar. O que não fazer? Não bombear o freio, não debrear, pisar na embreagem no início da frenagem, para
conservar a atuação do freio motor. Agora vamos falar aqui de uma coisa que sempre cai na prova, que é as condições adversas. Essa aí cai sim na prova na direção defensiva. Condições adversas. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de condições adversas. A primeira, condições adversas do condutor, considerada em relação às condições do motorista. Podemos considerar como principais os seguintes fatores: uso de medicamento ou drogas que alterem a percepção, cansaço, sono, fadiga e estresse, falta de concentração e telefone celular ao dirigir, transportar animais soltos e desacompanhados, álcool e droga, atualmente são responsáveis por 50% dos acidentes. Condições adversas de iluminação. Raios solares. Ocorre ao amanhecer ou ao anoitecer. A luz solar provoca pouca luminosidade, causando dificuldade para enxergar. Este período é chamado de penumbra ou lusco-fusco. A penumbra torna mais difícil reconhecer e avaliar a distância, principalmente ver e ser visto. O condutor deve usar farol baixo e redobrar a atenção. Ofuscamento é causado por excesso de luz nos olhos, devido à utilização de luz alta à noite nos veículos que circulam no sentido contrário. O condutor deve olhar para o bordo direito da pista e não revidar com farol alto, a fim de evitar acidente. Então, a penumbra e o lusco-fusco são as condições adversas de iluminação, ou seja, é aquilo que te atrapalha a dirigir e pode vir causar acidentes, né? O ofuscamento é quando você está em sentido contrário e o veículo de lá joga o farol alto nos seus olhos, ofusca totalmente a sua visão. E a penumbra é aquela situação do sol no amanhecer, quando amanhece, o sol bate nos seus olhos, ou quando entardece, né? Quando está entardecendo também é a mesma coisa, você está na estrada e aquele sol ele bate nos seus olhos e te cega, você perde ali a direção. Então tem que ficar bem atento a essas condições adversas de iluminação. Condições adversas de tempo. Por que acontece? Aqui está escrito chuva, mas tempo, você vai ver quando você virar a folha, você vai ver neblina, cerração, vento, fumaça. Tudo isso aí é condição adversa de tempo. A primeira aí é chuva. Em caso de chuva, nos primeiros minutos a pista fica muito escorregadia, pois a água mistura-se com o óleo liberado pelos caminhões. Se a chuva ficar muito forte, há perda de visibilidade. Se necessário, encoste o veículo em um posto de gasolina ou à beira da via com segurança e aguarde a chuva passar. Então, as condições adversas de chuva é chuva forte, né? Como que você sabe que a hora que você tem que parar uma chuva muito forte? Você tem um limpador de para-brisa e ele tem 3 estágios. 1, 2 e 3 acelerado. Se você está na chuva, está dirigindo, e o seu estágio já está no 3, você não está enxergando, é sinal que está na hora de você parar. Porque nem com a velocidade maior do limpador de para-brisa, você está enxergando. Então é hora de parar no posto de gasolina e esperar a chuva passar. Outra condição adversa aí, aquaplanagem. O que é aquaplanagem? Aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda do contato dos pneus do veículo com o solo, devido à existência de uma lâmina de água entre o pneu e o asfalto. Contribui para a aquaplanagem pneus lisos, descalibrados ou largos, pista molhada e velocidade acima de 50 km por hora. O que é aquaplanagem, gente? É você ficar por cima da água. É a perda de aderência do pneu com o solo. Que quando o pneu tem contato com o solo, você fica pregado no chão. Quando o seu pneu está careca, está chovendo e você está em alta velocidade, vai acontecer a aquaplanagem. Eu já caí em aquaplanagem. E tem muitas pessoas também que já passam pela aquaplanagem, é normal. Quer dizer, não é normal, né? Mas acontece. Uma das causas maiores da aquaplanagem é pneus em mau estado de conservação, chuva e alta velocidade. Alinhou essas 3 coisas aí, você está sujeito à aquaplanagem. Por isso que é bom sempre estar com os pneus em boas condições e, quando estiver chovendo, manter uma velocidade reduzida, não aumentar a velocidade.
O que fazer? Tire os pés dos pedais, segurando firmemente o volante, virando levemente para a esquerda e para a direita. O que não fazer? Não pise no freio e nem esterce bruscamente o volante. Para saber se o veículo está próximo a aquaplanar, olhe através dos espelhos retrovisores internos se os pneus estão deixando marca no asfalto molhado. Caso contrário, seu veículo poderá estar sobre a lâmina d'água prestes a aquaplanar. Então você sempre olha o retrovisor. Se você estiver vendo o pneu marcando o chão, tá beleza. Mas se está chovendo, você olha o retrovisor, não está marcando, o seu pneu não está fazendo marca, é sinal que você está por cima da água, vai dar aquaplanagem. Uma das coisas principais ao fazer para não dar aquaplanagem é manter os pneus em bom estado de conservação, não estar com o pneu careca, e manter baixa velocidade na chuva. Começou a chover, diminui a velocidade, não aumenta não. Neblina ou cerração. Sob neblina, use farol baixo. A luz alta piora a visibilidade. Se for necessário parar, sinalize a pista e mantenha o pisca-alerta ligado. Vento. Ventos fortes, ao atingir o veículo em movimento, podem causar perda da estabilidade. Fique atento à vegetação ao lado da via e placas informando a ocorrência de ventos laterais. O que fazer? Diminua a velocidade ao ver sinalização de vento lateral. Seguindo com segurança, baixe os vidros 3 centímetros. É ideal que você deixe o vidro abaixo um pouquinho, de um lado e do outro. Por quê? Para o vento passar. Se você fecha os 2 vidros aqui e está tendo vento lateral, você fez uma barreira para o vento. O que vai acontecer? O vento vai te empurrar, vai te jogar para a ribanceira, vai te jogar para a lateral, porque não tem saída. Então você sempre deixa uma saída para o vento quando você vê lá a placa vento lateral. Fumaça. Pode ocorrer em trechos localizados próximos a fazendas e sítios. E se for muito densa, fica muito difícil enxergar. Quando for inevitável seguir viagem, tome as seguintes providências. Diminua a velocidade, não parar ou frear bruscamente, pois os veículos que o seguem podem não ver e provocar uma colisão. Condições adversas de via. Via mal conservadas e sinalizadas, vegetação impedindo a visibilidade de placas, muitas curvas, declives e aclives acentuados. Condições adversas de trânsito. O fator mais comum são trânsito lento ou congestionado, principalmente no horário de pico, tráfego intenso de veículos pesados, comportamento inadequado de alguns condutores dirigindo com imprudência. Condições adversas do veículo. Veículo em mau estado de conservação, sem equipamentos obrigatórios ou ineficiente, transforma-se em condições adversas, estando sujeito a multa e medidas administrativas. Tem aquela pessoa que deixa o carro de qualquer jeito, né? Condições adversas de veículo, principalmente o veículo em mau estado de conservação. Condições adversas de carga mal distribuída e excesso de peso tornam-se condições adversas de carga, o que também pode gerar multa. São também condições adversas de carga, desconhecimento da carga e suas características, carga mal embalada, mau estado do veículo de transporte, transporte de passageiros no compartimento de carga. Condições adversas de passageiro. O comportamento de pessoas dentro do veículo pode desviar a atenção do condutor, podendo ocasionar perigo, como colisões, atropelamentos, etc. São condições adversas de passageiro. Barulho, desordem ou briga entre os ocupantes, passageiros machucados ou passando mal durante a viagem, excesso de passageiros, passageiro em estado psicológico alterado, irritado, nervoso, alcoolizado e etc. O que fazer? O motorista deve manter-se calmo, cauteloso e consciente no seu trajeto, evitar que pessoas tirem sua atenção, obedecer os limites de passageiro do veículo. Quando transportar crianças ou idosos desacompanhados, tomar todas as precauções, uso de assento e do cinto de segurança. São coisas que você tem que evitar para você não ter as condições adversas de passageiro. É o passageiro te tirando do sério, né?